E Carol, bem-vinda. Estou aqui fazendo os primeiros testes para nossa live de logo mais. Vamos guardar o nosso convidado chegar. Boa noite aí aos que estão entrando. Estamos aguardando aqui o Eric chegar para a gente iniciar a live. Hoje nós vamos falar aqui sobre futurismo. Estamos só aguardando o convidado chegar e logo a gente vai dar início ao nosso assunto. Obrigada pela presença de todos. Boa noite, Luiz Hernandes, Fabrício, Marcele, Sara, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Marjorie. O Eric deve estar chegando aí para a gente dar início. Opa, aí, o Eric entrou. E aí, tudo bem? Ei, Eric, tá joia? Boa noite, bem-vindo. Obrigado. E aí, tudo bem aí em São Paulo? Tudo Na bem? medida Tá do um possível, friozinho né? aqui. Pois é. Bom, então, antes da gente começar, eu queria primeiro agradecer aí a presença de todo mundo que está acompanhando aqui a nossa live
e principalmente agradecer o seu aceite aí ao nosso convite, a sua disponibilidade sempre. Muitíssimo obrigada mesmo. E é uma honra para nós da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação aqui da OAB de Minas, receber você para essa live, viu, Eric? Muito Obrigado pelo obrigada. convite. Boa noite a todo mundo aí. Beleza. E antes da gente começar, né, falar sobre o futurismo, eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua formação, e do seu trabalho para o pessoal que está nos ouvindo aqui. Meu nome é Eric, eu sou formado em Direito pela Fundação Getúlio Vargas. Lá na época da faculdade eu já comecei a olhar muito para essa coisa de startups e tecnologia, né? Eu notei que tinha muita gente envolvida nisso lá fora, e muita gente ganhando dinheiro com isso, e eu achei muito estranho o fato de a gente não aprender isso na época na faculdade. E aí eu comecei a olhar para esse segmento. Assim que eu estava terminando de me formar, eu já entrei numa primeira startup, né? Era da área de petróleo. Depois eu fui para um fundo de investimento. Do fundo de investimento eu virei gerente jurídico global da EasyTaxi. E ali foi quando eu consegui ter mais contato ainda com esse ambiente de startup. Eu geria a parte jurídica aí de 30 países que a gente atuava. E foi quando eu também criei um curso de startups no INSPER, que foi o primeiro curso sobre esse assunto em uma instituição de ensino superior, e também um livro chamado Direito das Startups, que foi também um marco importante, porque foi o primeiro livro ali sobre direito aplicado a startups. Em seguida, fui um dos fundadores da Associação Brasileira de Legal Techs e Law Techs, que são as startups focadas em tecnologia. Aí Eric, o fundei... seu está cortando um pouquinho, viu? A internet. Ixi, aqui. Tá, certo. E aí fui trabalhando dentro desse segmento de inovação, me tornei head de inovação de um escritório, depois fundei uma startup, ao longo do tempo eu já tinha também fundado algumas outras coisas, e agora eu fundei a Bits Academy ano passado, junto com minhas sócias, e aí a gente tá nessa há 6 meses, tá indo super bem, e a gente ajuda as pessoas a se transformarem digitalmente, né? Entrarem para esse mundo online, digital, pensar de forma digital, não só pessoas como empresas. Então hoje a gente atende Globo, Santander, atende Sicredi, várias empresas maiores, Mercedes, mas também startups e pessoas físicas. Nesse momento mesmo está rolando um curso de legal design com o pessoal aí. Não, bacana demais. Bom, reitero aqui que é uma honra te receber, né? Com todo esse know-how, todo esse conhecimento que você tem. Muito obrigada. Obrigado, Dani. Então, para a gente começar, apesar de o futurismo não ser uma ciência nova, né? Vamos dizer assim, eu queria que você falasse um pouco, em linhas gerais, sobre o conceito, o que é futurismo especificamente, para que a gente possa, a partir daí, avançar em outras questões. Perfeito. Como você falou, não é novo, né? É algo que já vem sendo estudado há muito tempo, mas não é uma ciência, porque ciência a gente analisa conforme dá para testar e verificar o resultado. Infelizmente, futurismo não tem como, né? Porque a gente está olhando para o futuro, não tem muito como testar se acertou ou não a previsão. Mas existem métodos de análise do que pode vir a acontecer no futuro. Então a gente consegue ver vários autores e etc. que analisaram coisas lá atrás e que estão se concretizando agora. Então é mais ou menos isso que é estudo de futuros, né? O futurismo. É a gente conseguir aplicar metodologia
para analisar cenários que podem se concretizar no futuro. Certo. E aí você falou que não é uma ciência, né, propriamente dita, então seria, acredito, uma espécie de disciplina, né, vamos dizer assim. Exato. Isso. E aí, a gente sabe que futurismo não é achismo. Você mesmo falou que existem métodos para que se faça previsões assertivas, né, o mais assertivo possível. Eu queria que você discorresse um pouco sobre esses métodos, como que essas previsões são feitas, né? Como foi mencionado aqui, ó, tem gente que não sabe se é de comer ou passar no cabelo. É bem É isso. verdade. Justamente por isso, Carmélia, a gente criou um instrumento para facilitar o acesso das pessoas a esse tipo de estudo. Então, a gente disponibiliza gratuitamente. Se vocês procurarem no Google, é só colocar Future Canvas, e aí você vai ter ali uma ferramenta para poder analisar cenários futuros. O que que acontece? Tem várias metodologias. O que a gente fez ali foi resumir algumas dessas metodologias para você chegar numa análise final. Então, quando você olha na internet, tem mais de 1000 metodologias diferentes. Tem umas que são mais praticadas, outras menos. E depende muito do que você quer alcançar. Então, você tem algumas análises como STEEP, né? Então, STEEP é um mnemônico aí para você analisar o ambiente. Então, é análise do ambiente social, tecnológico, econômico, ambiental, né? Que em inglês é environmental, e político. Então, com essa análise, você acaba verificando o que está acontecendo no mundo. Ao mesmo tempo, você tem uma análise que a gente chama de sinais fracos. Você procura no mercado pequenas coisas que estão acontecendo e que podem ter desdobramentos maiores. Então, vamos imaginar o Dia Mundial Sem Carro. O que isso diz para a gente, né? De matriz energética, de locomoção, né? Mobilidade. O que isso significa? É algo muito insignificante hoje, né? Um dia sem carro no ano, no mundo inteiro. Não é todo mundo que adere, mas pode antecipar tendências. Então E aí a ao gente mesmo está... tempo, assim, se as pessoas estão se propondo a fazer esse dia sem carro, é porque algo está incomodando, né? Algo Exato. está chamando atenção, vamos dizer assim, para uma mudança futura. Exatamente. É exatamente isso. E aí a gente consegue, talvez, antecipar alguma coisa. Então aí você analisa sinais fracos. E aí você tem um negócio chamado roda de futuros, onde você coloca essas forças de mudança que você acaba identificando no centro de uma análise e começa a analisar os desdobramentos possíveis, né? Beleza, então Dia Mundial Sem Carro, então as pessoas vão andar de transporte coletivo? Ou será que as pessoas vão usar micromobilidade, né? Patinete elétrico, skate, bicicleta, o que for? E aí você começa a pensar nos desdobramentos. E se as pessoas usarem patinete elétrico? Vai ter faixa de patinete elétrico? Vai ter tomadas pelas regiões para você poder colocar ele? Ou se as pessoas andam menos de carro, vai ter menos trânsito, né? E aí a gente começar a analisar os desdobramentos. A gente analisa geralmente aí 3 passos de consequências diferentes. E aí a gente começa a pensar em todo esse cenário que a gente já viu. Então a gente analisou STEEP, analisou os sinais fracos, analisou a roda de futuros e aí a gente passa para a análise de tendências, né? O que está acontecendo hoje de tendência? Então vamos analisar as macro tendências ou mega tendências, que são aquelas tendências maiores. Vamos analisar as micro. Vamos ver o que acontece em diferentes níveis em termos de tendência. Então a gente tem as mega tendências, que são aquelas que vão se concretizar a longo prazo, geralmente demoram 30 anos para se concretizar. E aí a gente começa a pensar, bom, o que está acontecendo nesse ponto? E aí a gente costuma olhar muito
aquelas resoluções da ONU, né? A ONU tem lá os 17 desafios de todo o mundo, né? E aí a gente pode ter ideias do que os países estão fazendo para resolver esses problemas. Porque se é um problema da ONU, todos os países estão tentando resolver isso, né? Então, provavelmente, no longo prazo, vai ter alguma resolução acerca disso. E aí, depois, a gente pode ir para macro tendências, né? Então, o que está acontecendo a longo prazo, mas não tão longo assim, coisa de 5 anos para mais e tal. O que está acontecendo? O que pode vir a acontecer? Então, pô, a gente está vendo uma mudança no modal, né, de transporte das pessoas. Ah, beleza. Então, vamos começar a classificar isso como uma macro tendência. E micro tendência, o que está acontecendo? Veículos individuais elétricos? Ou será que isso é só uma modinha também? Aí a gente tem que analisar também o que é moda. Um exemplo de moda é meme, que a gente recebe o tempo todo, ou as paleterias mexicanas. Quem aqui ainda vai lá comprar paleta? Então é a gente analisar que são coisas muito passageiras, que crescem muito rápido, mas também morrem muito rápido. Então, isso também é muito importante para a gente não construir uma estratégia em cima de coisas que não vão durar. Então aí a gente tenta fazer essa análise também. E a partir de todo esse cenário que a gente traçou, aí sim a gente passa para o último ponto, que é criar cenários futuros. Então aí a gente vai pensar, pô, que pode ser que venha a acontecer no horizonte de 5 a 30 anos? E aí a gente vai estar de fato criando cenários futuros. Por que a gente quer criar esses cenários? Para conseguir nos preparar para eles. Vou dar um exemplo. O IPEA, que é o Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada do Brasil, já tinha previsto uma pandemia em 2017, usando essas metodologias de análise de futuros. O Bill Gates, que está sendo super mencionado aí, um vídeo dele rolou, né? Que ele fala exatamente isso. E aí a galera de teoria da conspiração tá falando que o Bill Gates criou o vírus, né? Então, como que essas pessoas conseguem prever essas coisas? Porque elas sabem analisar esses cenários. Então aí a gente classifica os cenários basicamente em 5 cenários diferentes. Eu não sei se eu vou lembrar todos agora de cabeça, mas o primeiro é o absurdo. Então vamos imaginar que na década de 20 a gente está aqui numa praça ali no meio da Grécia, sei lá, de Roma, sei lá, essas grandes cidades lá do passado, e pô, eu acho que o homem vai pisar na Lua. O pessoal ia falar, você é louco, isso é um absurdo. Só que, por mais absurdo que pareça, de alguma forma o homem chegou na Lua. Então, a gente pensar, a gente precisa imaginar esses cenários absurdos porque eles podem se concretizar. Então a gente lista isso. Só para complementar aqui, desculpa te interromper, eu acho que Imagina. imaginá-los fomenta a nossa criatividade, né? E talvez por imaginá-los eles se tornem também possíveis. Exato, eu acredito muito nisso. Você pega, por exemplo, Jetsons, vários filmes aí antigos de ficção científica, e pô, por que tá todo mundo criando essas tecnologias que a gente via nisso, né? Será que eles previram ou será que eles influenciaram as pessoas que estão construindo as tecnologias, né? Então isso é bem interessante. E aí depois a gente tem o futuro... Caramba, agora eu não vou lembrar mesmo os 5. Vou tentar achar aqui, eu tô até com o computador aqui, eu tento já achar. Mas qual que é o negócio? A gente vai... Deixa eu só pegar aqui que eu tenho... Enquanto você vai olhando aí, mais algumas considerações aqui. Por tudo que você já explicou sobre o conceito aí da disciplina futurismo, né?
a gente percebe que é uma disciplina que tem um poder de aprimorar muito o senso crítico das pessoas, a Sim, criatividade das pessoas, né? Então, isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. A criatividade tem sido uma skill super cotada, super buscada para o mercado de trabalho, por exemplo, né? Enfim. com certeza, com certeza. E aí a gente está listando esses cenários futuros para a gente poder dar reações a ela. Então, que respostas que eu vou dar? Então, a gente tem esse impossível, tem o possível, então o que pode vir a acontecer? Quando eu penso no conhecimento que as pessoas vão ter no futuro, o que pode vir a acontecer? Aí eu tenho plausível. De acordo com o conhecimento que a gente tem hoje, o que pode acontecer também? Aí eu tenho o futuro projetado, que Vixe, acabou a minha Tomar uma voz água aqui. aí. Tomar uma água. Só um minutinho, pessoal. Sem problema. E aí, pessoal, estão gostando do assunto aí? Vou aguardar o Eric beber uma água ali para desengasgar. Pronto, desculpa aí, pessoal. Não imagina. Às vezes, sem tomar água assim, seca a garganta. Mas aí a gente tem o futuro projetado, né? O possível, plausível, e aí o projetado. Então, se eu continuar projetando o que está acontecendo, o que vai ser o futuro, né? Caramba, já foi a voz aqui. Ministrou muito curso hoje, foi, Eric? Tô em call o dia inteiro. Vai. Tem o provável, que é o que pode vir a acontecer de acordo com as tendências que a gente levantou. E tem o desejável. O que a gente deseja que seja o futuro. Então, a gente pode aplicar nosso juízo de valor. Então, eu quero que meus filhos tenham acesso à água. Vou guardar a água hoje para que eles tenham esse acesso, né? Então, é pensar nisso. Sei. Você até citou aí algumas previsões de curto, médio e longo prazo. Existe algum parâmetro temporal que os futuristas geralmente utilizam? Quer dizer assim, para eu fazer uma previsão, geralmente essa previsão ela é para 5 anos, 10, 15 ou varia muito? O futurista, ele olha 30 anos, mais ou menos. Só que as tendências que a gente mencionou podem variar de 5, 10, 15, etc. Porque 30 anos, né, quando a gente pensa em 30 anos, no mundo atual, que a gente chama aí, já está amplamente difundido o conceito do mundo VUCA, né? É tudo muito volátil. Quando você pensa em 30 anos, é muito longo prazo para hoje, né? Isso, por isso que tem que analisar esses 5 cenários, né? Entendi. E você citou aí até os filmes, livros, desenhos, né? Muitas vezes de ficção científica, em que a gente já via há muitos anos atrás retratadas algumas realidades que hoje a gente já tem, ou que a gente está prestes a ter, ou que a gente ainda não tem, ainda é algo distante. O que você lembra, e não sei se você vai lembrar agora, o que você pensa de algumas previsões, vamos dizer assim, que foram trazidas a nós por meio do cinema, do desenho, de livros, que hoje elas já se concretizaram
e também aquelas que estão por se concretizar ou que talvez você ache que não vão se concretizar tão cedo, sei lá. Tem de tudo, né? Desde a galera voando, né, com aquelas mochilas de propulsão, até drone, né? Então, você pensa nos Jetsons, eles voavam nos negócios ali que pareciam carros, sei lá, mas era meio drone. E as A cidades polícia... também, né? Cidades quase Exato, acima das nuvens, né? Uma coisa assim para fugir da poluição. exato. Assim, a polícia de Dubai já comprou drone e dá para voar em cima do drone. A gente pensa ali naquele robô, né? Eu nem lembro o nome, o robô lá do Jetsons. As pessoas podem comprar robô para limpar a casa hoje. E Tem... integrado com o Google Home, né? Quer dizer, você dá o Exato, comando, ou às vezes você está no trabalho e manda que o robô comece a limpeza da casa, né? exato. Smartwatch, né? Também tinha... no Jetsons também tinha video call. Então, tudo isso já virou realidade, né? Os próximos aí, holograma, né? Holograma ainda é muito fraco aqui hoje, né? Mas pode ser que venha a se concretizar. Já E até existe, né? Mas eu acho que deve ser muito caro, né? Tanto que não popularizou, alguma coisa desse tipo. exato, é muito incipiente ainda, né? Tá no começo. Mas Uhum, tem milhões, né? De exemplos assim, tem de tudo. uhum. Tá. E assim, acho que a gente já desenhou bem aqui o que é futurismo. E aí entrando um pouco na questão do mercado de trabalho, né? Alguns futuristas, eles preveem que no futuro a gente não vai mais ter emprego, que a gente vai ser freelancer. Então a Uhum. gente vai trabalhar muito por demanda e as lideranças elas vão ser, vamos dizer assim, rotativas, meio que circunstanciais. Como que você vê isso? Você acha que a gente realmente caminha para isso? Qual o cenário que vocês estão prevendo aí nesse sentido? Eu pessoalmente ainda não fiz uma previsão nesse sentido, não procurei estudar isso ainda, mas já existe muito disso. Então, equipes que trabalham por projeto, a gente mesmo aqui usa isso. Então, acho que é uma realidade cada vez maior. Eu não sei se pode virar a principal forma de trabalho, mas que isso é uma grande tendência e já está acontecendo, e eu falo isso porque a gente também já usa, é, entendeu? Agora, se Uhum. vai virar, sei lá, Vai ser a 90% é isso. regra, né? Se vai ser a regra, a gente não sabe. Exato. Mas eu Uhum. acredito muito nisso, sim, até pelo estilo de gestão que a maioria das pessoas estão buscando. Uhum. Entendi. E assim, de uma forma geral, você vê alguma diferença nas previsões que se tinha antes e pós-pandemia? Ou você acha assim que, na verdade, as previsões continuam as mesmas, mas o que aconteceu foi uma aceleração desse processo, né, das mudanças? Algumas mudanças, sim, elas foram aceleradas, mas a pandemia é o que a gente chama de evento de cisne negro, né? Então existe um livro, agora eu não... Acho que é do Nassim Taleb, que fala da teoria do cisne negro, que são eventos que são raros, difíceis de prever, mas que quando acontecem, mudam toda a lógica do que estava sendo feito e tem um impacto muito profundo. E também nos estudos de futurismo é o que a gente chama de situação coringa, né? Eles chamam de wild card. E isso muda tudo o que está acontecendo. Outra situação como essa foi as Torres Gêmeas, né? Em 2001. Mudou totalmente o equilíbrio do mundo, né? E é o que Uhum. está acontecendo hoje também.
Então, isso acelera alguns processos, mas muda totalmente alguns outros, né? Então, o que que a gente viu agora, por exemplo, foi por causa da reclusão, a gente precisou se tornar mais digital mais rápido. Já era uma tendência, as pessoas iam se tornar digitais, mas teve que acelerar muito. Até teve aquele memezinho, né? O pessoal colocando assim, o que que mais fomentou a tecnologia, o desenvolvimento do que é digital dentro da empresa, dentro do escritório? Foi a pandemia. Exatamente. Foi a força mesmo e foi tipo do dia para a noite, entre aspas, né? Exatamente. É Foi verdade. exatamente isso. E na nossa área de formação, então, que é o direito, né? Eu acho que pouquíssimos escritórios e até mesmo alguns tribunais, enfim, órgãos, estavam preparados para isso, né? A gente, Exato, exato. é muito claro isso. Teve uma corrida até para alugar laptop. A galera não tinha laptop em casa. Então, olha o nível de despreparo, né? É. E assim, o que eu sinto que acelerou muito o processo de mudança, né? É claro que a gente já via alguns contornos aí do fomento do trabalho remoto, por exemplo, só que até inclusive alguns tribunais que já adotavam o trabalho remoto, até mesmo tribunais conservadores, como de Minas Gerais, já existia o trabalho remoto. Mas eu penso que agora com a pandemia, nós vamos nos deparar muito mais com esse cenário, com esse tipo de contratação, né, com esse tipo de prestação de serviço, não em loco, mas em home office, né? As Sim, audiências virtuais, que, quer dizer, o pessoal está adorando. O feedback que é dado por cada pessoa que faz uma audiência virtual é maravilhoso. As pessoas estão encantadas. É claro, existe alguma certa, vamos dizer, desorganização, até mesmo em razão do. Porque foi tudo de última hora, teve que ser na marra, vamos dizer assim. Mas a gente vê que todo mundo está muito bem intencionado para conseguir levar essa situação da melhor forma possível. Então, assim, às vezes o link da audiência chega de última hora, mas a pessoa consegue fazer uma audiência ali com 2, 5, no máximo 10 minutos, não precisa gastar o tempo de deslocamento que era gasto. Se eventualmente a audiência atrasa, acontece alguma coisa, essa pessoa ela não perde a produtividade dela porque ela está dentro do escritório ou ela está em casa, ela pode estar ali fazendo uma peça processual enquanto aguarda a audiência, de modo que quando a gente tinha que se deslocar para um fórum, a gente ficava parado, aguardando a audiência acontecer. Então a gente sabe que eu costumo falar sempre que tempo é um recurso muito escasso. exato. E tempo é dinheiro, né? Então, assim, não dá mais para a gente ficar 1, 2, 3 horas num fórum esperando por uma audiência. E eu espero muito que essa pandemia, que essas mudanças, elas venham para ficar, né? E é claro que quanto mais tempo, ninguém quer que essa pandemia dure muito tempo, né? Mas quanto mais tempo ela durar, tanto maior será vamos dizer assim, o processo de aculturamento, né? Que vai fazer com Exato. que mais no futuro a gente não deixe de lado o que está sendo conquistado agora. Exato. E isso é o principal ponto, né? Achar que a gente, agora acabou a quarentena ou isolamento, agora vamos voltar à situação anterior. Isso não acontece, justamente porque a gente já aprendeu a se tornar digital agora, né? Uhum. Muito bom. E falando aí da área do direito, Eric, especificamente, que é o foco aqui da comissão, né, que é uma comissão da OAB, o que que você, sendo uma pessoa da área do direito, tem visto e sentido como uma possibilidade futura dentro do modo de operar o direito, tanto notadamente aí na advocacia, mas na seara jurídica de um modo geral? O que é que você acha que no futuro, que vai ser o futuro, vamos dizer assim? Eu acho que as pessoas vão, de alguma forma,
melhorar a prestação dos serviços jurídicos. Então, seja utilizando tecnologia, então eu vou usar a jurimetria, que é a análise de probabilidade no direito, para dar respostas mais assertivas para o meu cliente. Vou usar, por exemplo, ferramentas de automação para garantir maior uniformidade nos documentos. Vou usar plataformas de conciliação online ou mediação online ou arbitragem online para trazer mais celeridade para a solução de casos contenciosos. Então, esse é um ponto. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai também trazer uma experiência do usuário maior. Porque hoje você pode pegar, por exemplo, esse pessoal que está usando Nubank. Quando você compara o Nubank a um banco tradicional, você acaba vendo uma experiência muito maior do ponto de vista de usuário de quem está com o Nubank. E aí os bancos tradicionais são forçados a tentar melhorar essa experiência. E isso acontece em todas as áreas. E no direito está acontecendo também. Então o cliente exige já uma experiência melhor do ponto de vista de usuário. Tanto é que é por isso que legal design está bombando tanto, por exemplo. Eu preciso melhorar a forma como meu cliente lida com o contrato. O maior exemplo de que o serviço está sendo mal feito hoje é quando o cliente tem que te ligar para entender o que está escrito numa cláusula que ele não entende. Pô, você fez um documento para o seu cliente, ele te pagou por aquilo e ele nem entende o que está ali. Então O significa que a juridiquês, experiência é ruim. o juridiquês me parece que cada vez mais vai ser colocado de lado, né? É preciso fazer com que o direito ele seja entendido, né? Mesmo por aquele que seja o mais leigo, que nunca tenha tido contato com um contrato, com uma petição, a pessoa precisa ler e conseguir compreender o português, né? Exato, e esses dias mesmo teve algum advogado que escreveu uma petição, acho que de 43 páginas, alguma coisa assim. O juiz responde, na hora de dar a sentença, ele colocou ali, olha, de acordo com o órgão tal, qualquer documento com mais de tantas páginas é um livro. E a sua Ótimo. petição é um livro. E não deveria ser, porque a gente tem muito trabalho aqui para fazer, etc. E a gente não está aqui para ler livros, porque a gente tem que cumprir com todos os processos que chegam, etc. Então aí você nota já também, no ponto de vista de contencioso, a experiência ruim que o juiz tem, né? Então a gente precisa melhorar todo esse sistema e isso vai ser cada vez mais exigido. Acho que do ponto de vista de direito, a gente pode esperar isso com certeza. Vai ter que usar tecnologia para aumentar a experiência do usuário dos serviços jurídicos. Então, quer dizer, a gente tocou em pontos muito importantes aí. Primeiro, se antes o advogado ele podia esporadicamente dar uma notícia sobre o processo para o cliente e estava tudo bem, hoje eu acho que o que é exigido é muito mais, né? Os escritórios, as bancas de advocacia, elas são existe uma exigência do ponto de vista de informação, relatórios gerenciais que antes não existia. O Exato, advogado esse é um hoje ponto. Você falou de relatórios gerenciais. Será que eu preciso mandar? Ou será que isso vai ficar disponível online para ele consultar a qualquer hora? como, por exemplo, um dashboard feito em Power BI, né? Então, assim, que fica ali 24 horas e que automaticamente é atualizado através do seu banco de dados, né? A gente vive hoje uma era de informação muito rápida e não dá para conceber que o cliente ele só vá ter ali no final ou início do mês um relatório, né? Ele precisa de informação para que ele também consiga tomar decisão ali na ponta dele, né? Um outro ponto também que eu acho que você falou aí sobre a experiência de usuário, né? Não dá mais para um escritório, uma banca de advocacia não se entender enquanto empresa, porque né? A gente tem escritórios aí que faturam milhões e milhões
Então, são sim empresas. Então, apesar se antes tentava se desvencilhar a atividade da advocacia como uma atividade mercantil, acho que hoje isso já caiu por terra, né? É sim uma atividade intelectual, mas é sim mercantil, e uma coisa não elimina a outra. É preciso que os escritórios se entendam enquanto empresa, e enquanto empresa deem a devida atenção ao cliente, né? A gente vê muitos escritórios já hoje com programas como se fosse uma espécie assim de saque, né? Fazendo pesquisa com o cliente, e tudo isso revertendo para o melhoramento do escritório mesmo. Exato. Eu acho que você tocou num ponto que eu acredito muito, essa coisa de que, não, é serviço intelectual e tal. Ok, mas atua como empresa. Se você pegar os grandes escritórios do Brasil, são maiores do que empresas. Sim. Então... Estão faturando milhões e milhões, enfim, com vários empregados, seletistas, né, além dos associados, mas é uma empresa, não tem como negar. Exatamente. E aí é a gente fingir que algo não acontece, quando na verdade a realidade é outra. E se a gente encara a realidade de frente, é muito mais fácil de lidar do que tentar fingir ser algo que não é. Então, não, o direito é sui generis e tal, aí começa um pouco desses abusos que a gente vê hoje, né? E um outro ponto aí também que a gente tocou e que eu acho importante frisar é a própria... o próprio advogado em si, o próprio operador do direito, ele precisa também se reinventar. Quer dizer, não dá mais para ser o advogado que sabe a letra fria da lei, que conhece a jurisprudência. Isso não é mais o bastante, né? A gente precisa hoje dominar o Excel minimamente, a gente precisa saber o Power BI, a gente precisa entender de gestão. Quer dizer, antes, quando a gente não tinha tantas bancas de advocacia e tão grandes, a imagem que a gente tinha era de um advogado, era uma portinha aberta com uma mesa e o advogado que te atendia isso ali. Já era. E que por vezes nem tinham, vamos dizer assim, ele era o secretário, ele era o advogado, ele era tudo ali dentro, né? Então, assim, hoje é uma estrutura muito mais robusta. A figura do advogado ele é muito mais robusta, é uma atividade muito ampla, vamos dizer assim, né? Com vários vieses de atuação. E o profissional precisa também se adequar nesse sentido. Não dá para fechar os olhos porque o mercado está exigindo. Então, assim, se você chega numa seleção hoje e somente sabe a lei, é importante, claro, mas não é mais o suficiente, me parece. Exato, a Carmélia falou aqui, né? Outras habilidades que a gente precisa ter. E é isso, uma formação cada vez mais plural e menos focada, como era antes. Então eu sempre falo isso, então isso também está muito ligado a estudos de futurismo e tal, mas a gente pensar como que é a formação da gente, né? Como que a gente está estudando. A gente hoje se afunila cada vez mais, se torna cada vez mais específico, então é similar àquela pessoa que dentro de uma fábrica só aperta uma porquinha, né? Isso significa que você está cuidando de uma partezinha de um todo, não entende todo o resto que está acontecendo, você não tem capacidade crítica, você não consegue estabelecer correlações, e é exatamente isso que os problemas de hoje, problemas complexos, exigem, né? Então você está atuando exatamente da mesma forma como se atuava em 1900 e pouquinho, né, que era a primeira, ou, na verdade era a segunda revolução industrial, as pessoas nas fábricas se hiperespecializando no modelo taylorista ou fordista de produção, né, quando na verdade todo o sistema mundial e econômico mudou, só que a gente continua com essa mesma forma de educação. Agora está começando a ter uma virada, né? Mas as pessoas, muitas delas se tornaram cada vez mais hiper especialistas, e aí acaba gerando esse tipo de problema, principalmente no futuro, né?
A gente tem também, você tocou nesse assunto aí, as próprias faculdades não estão preparadas para que hoje o mercado, para aquilo que hoje o mercado demanda, né? Elas estão começando realmente ali, engatinhando, oferecendo algumas disciplinas isoladas, mas isso não estão ainda dentro da grade do curso de Direito, por exemplo. Mas eu acredito que a gente caminha para isso, vamos dizer assim, é o futurismo aí no direito, né? Dentro das faculdades. Eu acredito que Exato. é uma tendência que essa multidisciplinariedade ela seja introduzida na grade do curso de direito, né? Porque é essencial, realmente não dá mais para se pensar na atividade do direito sem olhar para a gestão, sem olhar para a inovação e para tudo que está surgindo aí, né? Exatamente. Ô Eric, e pensando em tudo isso, é, hoje o futurismo ele é visto como uma profissão. Me corrija se eu estiver errada. Você acha que no futuro isso, claro, pode continuar sendo uma profissão, mas tem a tendência de ser uma habilidade que toda e qualquer pessoa possa adquirir através de estudo, conhecimento, é claro, e os métodos que você bem delineou aqui, quer dizer, qualquer pessoa pode se tornar um futurista? E ainda em continuidade a essa pergunta aí, como que você acha que um advogado ele pode vir a se tornar um futurista dentro da sua área de atuação? O que ele pode fazer para trazer sempre coisa nova, seja para o escritório, para a empresa, enfim? Eu acho que sim. Por isso que a gente criou aquele Future Canvas que eu falei. Então, quem quiser procurar no Google está disponível. E aí, a ideia é que todos possam fazer isso, principalmente para planejamento estratégico. Isso é muito importante. E eu acho que não vai virar algo tão normal para as pessoas, mas eu acho que quem faz planejamento estratégico tem que olhar para isso. Eu acho que está se difundindo muito agora por causa de um futurista que ficou muito famoso, que é o Yuval Harari, com o livro Homo Deus. Então, isso acabou se tornando mais acessível por causa dele. E eu acho que é sempre você procurar por coisas novas, ler bastante, procurar as metodologias, ser curioso, aí você consegue começar a fazer isso. Mas a parte de realmente analisar de forma como faz um futurista, você precisa de um repertório importante, né? Uma base, uma bagagem para conseguir analisar. E acho que ainda existem poucas pessoas trabalhando com isso profissionalmente, né? Então, você tem um departamento do governo da Inglaterra focado nisso, você tem a Shell lá na Holanda, ela tem um departamento só de estudo de futuros, você tem algumas empresas fazendo isso, a Dell também estuda isso, mas não acho que vai virar algo massificado, não. Entendi. E eu queria, assim, que a gente já está aproximando do limite de tempo aqui, infelizmente. Eu queria que você falasse, desse algumas sugestões de livros e falasse alguns nomes de futuristas renomados, além de você, que a gente possa seguir, que a gente possa ler, para quem quiser aprofundar no tema, né? Tá, de livro, acho que é legal o Homo Deus. Tem essa questão do cisne negro, tem um chamado abundância também, porque as pessoas costumam ver o futuro como algo muito ruim, negativo, e o abundância traz o lado positivo. Deixa eu ver. Acho que esses que eu indicaria, né? Eu tenho um Uhum. livro onde eu faço uma análise também mostrando dados, etc. Então chama O Poder dos Algoritmos. Então está muito ligado à questão de tecnologia. Está disponível na Amazon também. Ali é muito bom para quem está
entrando nesse mercado, querendo entender. E acho que eu particularmente não sou fã de nenhum autor específico ou futurista, mas você tem algumas pessoas aí que estão sempre falando de futuro, então é legal acompanhar. Eu gosto muito de acompanhar o site do Fórum Econômico Mundial, traz bastante coisa interessante. O TechCrunch, que é de tecnologia. Então tem alguns sites assim que trazem bastante coisa bacana. É importante acompanhar isso, né? Ah, bacana. Então, assim, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco da Bits Academy. Eu sei que vocês têm vários cursos interessantíssimos, inclusive de futurismo, né? Legal Design, como foi citado aqui. Então, fala um pouco do que é a Bits Academy, quais cursos vocês oferecem hoje, eu acho importante. Na BITS a gente faz o curso de futurismo, a gente deve fazer agora em breve também. É, Hoje está rolando de legal design, a gente tem vários cursos e consultorias para fazer com que a galera consiga migrar para o online. Então depende muito da vontade de aprender de cada um. Tem desde lógica de programação, tem a parte de dados, tem a parte de deixa eu ver. A gente vai lançar agora também um programa específico para liderança também. Então tem um monte de coisa assim, acompanhar no site. A gente também disponibiliza muito material gratuitamente. Então quem quiser material lá tem um negócio para você avaliar o quão digital você é. Tem o Future Canvas que está disponível de graça também. Tem bastante coisa. Então quem tiver Ah, interesse vai ali no legal, site que tem bastante coisa. com certeza. Beleza. Ô, Érica, eu quero mais uma vez te agradecer muito. O papo foi muito bacana, muito construtivo. Acho que dá para levar vários insights daqui dessa conversa. E eu estou à disposição sempre que você precisar. E muito obrigada mesmo. Igualmente, Dani, brigadão. Brigadão pessoal que está assistindo também. E as portas da Beats Academy estão abertas aí para todo mundo, viu? Isso aí. Obrigada, gente, pela audiência aí. Uma boa noite a todos, viu? Boa noite. Tchauzinho.